Muito boa noite, começando mais um podcast Mano a Mano. Prazer poder estar junto com vocês aqui pelo Estúdio 22. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast Mano a Mano o Bombeiro Nascimento, um cara pra lá de especial, que tive o prazer de conhecer ele nas enchentes do ano passado, de maio do ano passado. Foi um dos voluntários aqui no Parque da Matriz e em toda a cidade. E hoje eu quero trazer ele aqui pra gente bater um papo legal a respeito de voluntariado, bombeiro civil e tantos outros assuntos aí que a gente vai poder conversar. Já fica aí liberado para você deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta. Vamos junto comigo, aqui no Estúdio 22, Bombeiro Nascimento. Muito boa noite, Nascimento. Um prazer te receber aqui no podcast. Boa noite, mano. Boa noite, pessoal que está em casa. Como é que estamos? Tudo bem? É uma honra estar aqui. Fico muito feliz, né, de participar e poder contar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa história aí, pelo povo, né, que a gente tem feito aí nas ruas, na cidade, e é uma alegria estar aqui. Beleza, Nascimento. O Nascimento é morador aqui do Parque da Matriz, né? Mora aqui no parque, anda no nosso meio aqui, e nas enchentes a gente acabou conhecendo ele aí, porque ele foi um dos voluntários junto conosco nas enchentes que teve, principalmente aqui no Parque da Matriz, e ele, de forma voluntária, sem ninguém pedir, né, acabou estando junto conosco aí. E eu queria conversar um pouquinho contigo já nesse começo de conversa aí, Nascimento, que tu falasse um pouquinho do teu voluntariado como bombeiro civil. Como é que se veio, como é que veio isso, da onde surgiu essa vontade de querer servir o próximo sem muitas vezes ganhar nada, né? Na verdade, o voluntariado em relação ao bombeiro civil veio das enchentes, né? Mas o trabalho voluntário eu tenho feito já há praticamente 8 anos. Venho feito um trabalho de rua, levar alimento, entregar roupas. Então, a questão do voluntariado já vem, já acho que de família. Minha mãe sempre gostou muito. E aí, isso aí, quando chegou a enchente ali, graças a Deus, já estava com meu coração 100% disposto a fazer, né? Cheguei ali, tava o pessoal, não pensei duas vezes antes de entrar para a água. Então, veio já uma crescente de anos já trabalhando em cima do voluntariado, né? Mas antes da enchente, tu já praticava, fizesse curso, te Sim. Profissionalizou? Como é que o que aconteceu para que o Nascimento chegasse ao Bombeiro Civil? Eu fiz o meu curso de Bombeiro Civil a primeira vez há 3 anos atrás. E me formei, mas nunca exerci, nunca me interessei. Deixei baixado ali, guardado. E aí fiz um curso de socorrista, técnico de enfermagem, então sempre dentro da área da saúde, assim, cuidando do próximo, né? Sim. E aí na enchente ali, recebi a oportunidade de, no pós-enchente, fazer mais uma reciclagem, fazer mais um curso de me profissionalizando mais na área de busca, resgate, salvamento. Uhum. E aí, como eu já tinha uma formação, eu só uni útil ao agradável, né? Então, Sim. na enchente eu já tinha um curso, já era profissional, porém, quando a gente foi para enchente, o pós-enchente despertou aquele interesse um pouco mais de me aprofundar um pouco na área de busca, salvamento, resgate e atuar na linha de frente com as pessoas. A gente sabe no Nascimento que tu trabalha aí ministrando curso, até pouco tempo estava numa escola, né, fazendo, dando primeiros socorros, creio que é isso, né? E também a gente sabe que existe toda uma estrutura por detrás de ti, né, pelas pessoas que se uniram a ti depois da enchente. Como é que funciona esse voluntariado? Quantas pessoas hoje tu tens assim que trabalham contigo aí? A gente, no pós-enchente ali, foi algo muito incrível, né? Porque a gente achou pessoas que tinham esse desejo, que tinham essa vontade e começaram a nos procurar. Eu e 3 amigos meus de escola decidimos fazer, né? Abrir algo para que as pessoas pudessem ter um respaldo, ter uma garantia de fazer um trabalho voluntário bem feito, com treinamento e tudo mais. E ali a gente parecia 4 malucos que não tinha noção nenhuma de como cuidar de parte burocrática, porque é uma parte difícil, né? Uhum. Mas com muita vontade de fazer, muita vontade de ajudar, muita vontade de cuidar. E quando a gente se viu, a gente foi indo aqui, indo ali, e tínhamos esse grupo, formamos o Grupo Bravo. Uhum. Hoje nós temos ali em torno de 15 bombeiros civis, e ao todo nós temos 30 voluntários que atuam espalhados pelo Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, Caxias, que estão nos dando um apoio diretamente. Então hoje nós temos ali em torno de 30 pessoas voltadas à nossa equipe.
Então quer dizer que o trabalho que vocês desenvolvem dentro desse grupo não se resume só à Cachoeirinha, né? Isso. Tanto é que nessa última enchente que houve em Santa Catarina, tu mobilizou o pessoal aí para estar levando recursos e também eu acho que foram prestar... Conta um pouquinho mais para nós aí sobre isso. Isso mesmo, a gente... Maio, quando a gente foi atingido, Santa Catarina foi um dos estados que mais nos abraçou, né? Que mais esteve com a gente ali. Então, quando aconteceu com nossos irmãos, a gente não pensou, a gente ainda teve, na verdade a gente teve que pensar, porque na verdade a nossa vontade era todo mundo se mandar lá pra cima, sem saber se tinha como chegar, sem saber se tinha como ir. Sim. Mas a gente foi. Mandamos pra lá 3 bombeiros que estiveram lá atuando na linha de frente, atuando no resgate das pessoas, e ficamos aqui, eu e mais uma parte da equipe, ficamos aqui arrecadando alimento, arrecadando roupas, mobilizando caminhão, mobilizando pessoas para chegar até lá. Então a gente fez essa mobilização e hoje, graças a Deus, nós temos pessoas em Santa Catarina também que vestem a nossa camisa e que nos representam no estado de Santa Catarina. Até porque Santa Catarina foi um dos estados que mais contribuiu com a gente aí durante a enchente, né? Foram muitas doações que Santa Catarina mandou para nós, não, Lucas? Então, nada mais justo do que quando os irmãos lá precisassem, não tinha nem como pensar em dizer não, Deus tivesse ido para lá, né, para ajudar de novo esse pessoal aí. Mas em relação aqui ao bairro, o Nascimento, eu sei que vocês têm esse grupo aí que vocês acabam, né, se ajudando e buscando recursos, porque uma coisa é ser o bombeiro militar, né? Aquele que ganha do Estado, aquele que tem uma carreira. Outra coisa é tu ser um bombeiro voluntário, né? Um bombeiro voluntário não tem salário, né? Nada. Às vezes a gente não tem dinheiro nem pra gasolina pra se locomover, então é literalmente voluntário, né? Amar as pessoas. Sim. É algo que eu digo sempre, a gente tem que amar. Porque se tu não amar, tu não é um voluntário. Não adianta. Sim. Então o amor tem que estar acima de tudo quando tu for fazer um trabalho voluntário. Eu quero fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo em casa aí, né? Que está vendo a nossa live através das redes sociais. Curta, comente, compartilhe aí, mande a sua pergunta aí. A gente vai estar passando aqui para o Nascimento para ele responder aí essa questão tão humanitária que é ser um bombeiro civil voluntário, né? Quando a gente fala em voluntariado, tem muitas pessoas que acabam recuando, né? Tem muita gente que não gosta muito da questão do voluntariado. O voluntariado é se dar a si próprio em causa de outras pessoas. É o que vocês têm feito. Como a sociedade vê, Lucas, essa questão do bombeiro civil? Como é que vocês são aceitos no meio da população? Por exemplo, assim, a gente sabe que agora os shoppings são obrigados a ter um bombeiro civil, né? As instituições onde tem uma aglomeração grande de pessoas são obrigadas a ter. E como é que vocês são vistos, como é que vocês são recebidos pela população? Mano, vou te falar que depende da população. Depende, porque tem pessoas que ainda não entenderam a importância do bombeiro civil. Tem pessoas que acham que a gente é simplesmente que a gente é segurança, que a gente tá ali só pra atuar. Sim. Mas tem pessoas que entenderam o propósito do bombeiro civil. Graças a Deus, o pós-enchente foi muito importante, porque as pessoas conseguiram entender a importância do bombeiro civil. A gente entra na água, a gente entra no fogo, a gente coloca a nossa vida em risco, a gente está 24 horas disposto a colocar a nossa vida em risco para salvar alguém. Então, hoje, graças a Deus, uma parte da sociedade conseguiu enxergar a importância do bombeiro civil. Nós, claro, não somos bombeiros militares, não tem essa, né? A gente é o bombeiro civil, acima de nós é o bombeiro militar. Sim. E essa hierarquia que a gente segue e respeita, independente de qualquer coisa. Mas nós estamos ali para prevenir e ajudar na prevenção e ajudar no desastre se acontecer. Então hoje, graças a Deus, a população tem essa visão um pouco mais clara do que o bombeiro civil pode fazer. A gente era antes muito limitado a bombeiro de shopping, bombeiro de evento. Hoje não, hoje as pessoas conseguem ter uma visão mais clara que a gente pode sim salvar vidas, a gente pode sim entrar na água, entrar no fogo para salvar as pessoas se for preciso. Eu só quero falar para o pessoal que está nos assistindo aí, que vocês estão ouvindo às vezes um pouquinho de barulho de carro, coisa assim, que a gente está em construção do estúdio aqui e hoje fazer um revestimento acústico custa caro. Então a gente priorizou na Roja em colocar o equipamento funcionando, depois a gente parte aí com a orientação do bombeiro aqui, como é que a gente pode fazer uma acústica melhor para que o som fique perfeitinho aí para você em casa. Mas Lucas, olha só, falando nessa questão de voluntariado,
Hoje nós temos na cidade de Gravataí, na cidade de Cachoeirinha, duas instituições importantes que acabam fazendo voluntariado, que são o Resgate, né? E os Anjos do Asfalto, se eu não me engano. São duas instituições que de forma voluntária prestam esse serviço para a comunidade, um serviço extraordinário. Eu mesmo já tive situações que acionei o Resgate e fui muito bem atendido, né? Mas ainda, mesmo tendo essas duas instituições, ainda existe muito espaço, né, Lucas, para o voluntariado dentro da cidade? Hoje nós temos 3. Temos ainda a nossa mais antiga, que é o Corpo Voluntário, que é em Gravataí. Uhum. E hoje, Gravataí, vamos dizer assim, é uma cidade gigante, imensa. Então nós temos espaço, nós temos um amplo campo para atuar sem brigas, sem querer um tirar o espaço do outro, um querer ser melhor do que o outro. Eu tenho um amigo do Anjos do Asfalto que ele costuma dizer: ninguém é melhor do que todos nós juntos. E é realmente isso. Sim. Então, quando a gente se une, quando a gente está junto, realmente a coisa funciona. Porque às vezes o Anjos do Asfalto está em um atendimento e o grave não consegue estar naquele atendimento. Mas às vezes surge um atendimento mais perto e Sim. o grave vai estar ali. E o grave vai então, estar lá. com certeza, o amplo espaço que a gente tem entre Cachoeirinha e Gravataí nos dá essa liberdade de trabalhar sem brigar, sem querer um roubar o espaço do outro. Então, com certeza, quanto mais a gente estiver qualificado, melhor a gente vai ser atendido, melhor a gente vai conseguir dar um trabalho para a população. Até porque a população cresce a cada dia, né, Lucas? Nós, há pouco tempo aqui, nós éramos 50 mil pessoas, hoje nós somos 140 mil pessoas só em Cachoeirinha. Exatamente. Gravataí deve ter passado já dos 400 mil, eu não sei qual é a contagem de público lá. Então se faz necessário, né, termos mais voluntários, mais pessoas que se doem, né, para fazer esse trabalho bonito. Deixa eu ler alguns recadinhos aqui, o Lucas, que está chegando aqui através da live. O Paulo Ricardo Feijó diz assim: meus sinceros agradecimentos a esses amigos queridos, é o Lucas que veio aqui comer um churras. Baita abraço, meu amigo, mano. Muito obrigado, Paulo. A Elva também está fazendo uma pergunta interessante aqui. Como faz para fazer parte do voluntariado? Eu vou passar para o Lucas essa pergunta aí, então, lá do nosso ouvinte. Bom, as instituições, vou citar as três principais que nós temos aqui hoje, porque o Bravo, nós ainda estamos em fase de adaptação em relação à parte burocrática. Grave, Anjos do Asfalto e o Corpo Voluntário já estão com uma estrutura melhor para atender e receber o voluntariado. Primeiro, entre em contato, envie os documentos e eles prestam um curso, num valor ali para ajudar a manter a instituição, né? Vai fazer um curso de primeiros socorros, vai te capacitar, vai fazer a fase de teste, a fase de estágio, e aí sim vai ser um socorrista voluntário e vai atuar. E eu falo, é muito bom, porque às vezes as pessoas fazem o curso e elas não querem ser voluntárias. Mas esse curso, ela te dá uma ampla visão para tu chegar em casa e ajudar o teu vizinho, ajudar o teu parente, ajudar alguém que se queimou, que se cortou, que se acidentou. Então, o caminho é esse. Entre em contato, envia o documento, faz o curso, faz a parte de estágio e aí bem-vindo ao time de socorristas voluntários. o Paulo aqui tá colocando aqui, rapaz, o melhor churros do Parque da Matriz é do Paulo, viu? É verdade. Não pode perder. Ali na Barão de Cotegipe, bem pertinho do mercado Arco-Íris agora. Isso, ali, do né? Arco-Íris ali. Lá do Arco-Íris. O melhor churros do Parque da Matriz é o churros do Paulo. E é bom. E é bom. E tu não vai te arrepender de saborear esse churros delicioso ali do Paulo. Lucas, nessa tua caminhada de voluntário, o que mais assim te comoveu assim, cara, que tu chegou assim e disse assim, meu, vale a pena todo o esforço que eu fiz para ser voluntário, chegar aqui? Tem alguma coisa assim especial que tocou assim no Lucas? Eu vou te falar assim que foram duas situações que aconteceram comigo nesse mês, uma e a outra foi na enchente mesmo, né? Eu na enchente, numa cidade que a gente foi ajudar, que estava bem precária a situação, que estava completamente assim, um risco total. A gente passando de barco e uma família no segundo piso da casa me chamou, gritando, completamente escuro, a gente só com as lanterninhas, eles com a lanterninha ali, e nos alcançaram o bebê deles pela janela, porque eles não tinham como sair e a água já tinha subido. E a gente pegou o bebê, levou até a margem e quando a gente retornou, graças a Deus, eles já tinham sido resgatados.
E aí, quando a gente chegou de volta na margem lá, eles vieram nos abraçar, chorando, agradecendo. E aquilo ali, pra mim, eu acho que mostrou que eu tava no caminho certo. Independente do risco de saúde, do risco que eu tava correndo, eu consegui fazer o que eu tava para fazer, que é amar as pessoas. E outra aconteceu em relação à enchente também, mas esse mês entraram em contato comigo. Minha avó te viu pelo Instagram e falou que tu foi um dos rapazes que veio salvar ela na enchente. E aí entraram em contato, fizeram uma videochamada e realmente tinha sido eu que tinha tirado ela da água. A água tava na canela já. Tiramos ela e ela veio, me ligou, fez videochamada chorando, me mandou um abraço. E foi pra mim gratificante, porque eu não trabalho pra ser reconhecido. Mas eu sou reconhecido porque o meu trabalho ele é bem feito. Então, pra mim, ali foi momentos que eu vi assim, cara, realmente eu tô no caminho certo. Independente de dinheiro, independente de qualquer coisa, eu tô no caminho certo. A Karine Bittencourt também tá mandando aí, Lucas, um irmão especial que Deus nos deu a vida toda durante as enchentes, né? A Karine é a mãe do outro Lucas. Meu irmãozão. Parceirão aí. Falando em outro Lucas. E Bombeiro Civil. E Bombeiro Civil. Agora tá entrando pro time de Bombeiro Civil. Falando em Lucas, cara, estragou a tua bicicleta aí no Parque da Matriz, o melhor mecânico, pode dizer que é mecânico? Ciclista? O melhor ciclista de bicicleta é o alemão, o pai do Lucas. Verdade. Olha, bem pertinho ali do centro comercial, na Barão de Cotegipe ali, pertinho do meu antigo salão ali, tu encontra ali o alemão ali, cara especial na bicicleta, né? E é uma família muito querida, né? Uma família especial. Assim, sem palavras. Inclusive, a gente vai colocar na lista já aí o meu assistente do outro lado lá. A gente vai botar uma câmera uma hora pra pegar o cara do outro lado, né? Tem que pegar. Tem que As pegar, reações dele é muito boa. Pegar uma câmera pra pegar meu assistente lá do outro lado e a gente trazer o Lucas aqui. Mano, pera aí, só pra quem não sabe, ele fica do outro lado dali, pulando, fazendo gestos pra gente olhar pra câmera, pra gente não bater no microfone, pra gente não sair de perto do microfone. Então, as reações dele são as melhores que tem. Seria excelente poder pegar ele lá. Não, o making off. Vamos pegar o making off. E o Lucas é um cara assim que representa a nossa cidade, né, o Lucas, né? É verdade. Poxa, o Lucas é um cara tremendo que representa aí o nosso município e traz tantas medalhas, cinturões aí para nossa cidade e que muitas vezes não é reconhecido pela administração. Vai lutar agora esse mês, né? Vai lutar esse mês. Esse mês ou mês que vem, vai lutar agora, tá se preparando. Eu não sei, cara, o Lucas às vezes eu encontro ele gordo, às vezes eu encontro ele magro, às vezes eu encontro ele ratítico. O que houve, meu? Tô perdendo os quilos aí, tô perdendo os quilos. Então faz parte, né? A Samara Gonçalves colocou: salvar vidas é um trabalho admirável, não tem preço. Parabéns, meu amigo, pelo teu trabalho. Conhece a Samara? Sim, a gente congregava junto na igreja. Congregar. Bom, esse é um assunto que nós vamos entrar também, porque para você que não sabe também, o Lucas é um cara cristão, né, evangélico, professa sua fé lá na Igreja do Evangelho Quadrangular em Gravataí. Morada do Vale. É Gravataí, né? E o Lucas, infelizmente, há pouco tempo perdeu seu pai, que era um grande homem de Deus, né? Um cara que trazia a palavra de Deus na sua essência. E eu queria perguntar para o Lucas, como é que se deu essa questão de igreja? Tu nasceu dentro de um lar cristão, te converteu depois, se decidiu depois a estar dentro da igreja. Como é que aconteceu isso? Não, nasci num lar cristão já. A mãe e o pai, desde sempre, foram cristãos. Elas se conheceram na igreja também. A mãe e o pai têm testemunho de relacionamento muito bom. Uma hora eu conto. A mãe orou pelo pai 10 anos. Louco! Só pra ter noção. 10 anos orando pelo pai. Então, corpinho pra ela é uma pra Jesus. Exatamente. Mas o pai já era da igreja. Já era da igreja? Isso que é o problema. Aí eles se encontravam nos eventos, o pai nem ia ir pra ela e ela orando. E ela ia dizer, não, porque é meu futuro marido, e deu certo, né? Deus uniu. Mas desde sempre fui da igreja. Aos 18 anos ali, decidi dar uma fugida e conhecer o outro lado, né? Foi um momento difícil. Mas graças às orações e joelhos no chão do pai e da mãe, da minha irmã, da família, né? Voltei. Mas desde sempre, assim, o princípio bíblico dentro do meu coração, né? Sim. Eu sou fruto da igreja também, nasci me criando da igreja. E parece que pra gente que frequenta uma igreja, né? Isso aí não quer dizer que só a evangélica, a católica e tantas outras igrejas que tem. Parece que essa questão de voluntariado, ela aflora mais na gente, né? Parece que se toca mais isso aí. Não, é algo que desde, que nem eu falei, né? Há 8 anos eu faço trabalho voluntário. E começou na igreja.
A gente tinha projetos de ir pra rua, pra Porto Alegre, lá entregar alimentação, tentar tirar as pessoas da situação de rua, levando para um abrigo. Então a gente sempre teve essa questão do voluntário muito forte. E a igreja sempre foi um lugar de missões, né? Cumprir o ID. E a gente ia até as pessoas e tentava, de uma forma simples, às vezes com um abraço, levar o amor de Jesus. Então o voluntariado está comigo desde sempre. Desde o berço. Desde o berço, exatamente. O próprio Jesus disse que o maior mandamento é amar o irmão como a si mesmo. Né? Então tá show de bola. Então estamos dentro do caminho. A Deise está perguntando para ti, Lucas, e eu acho que tu já respondeu, mas vou perguntar igual. O que te motiva a continuar a ser voluntário diante de tantas dificuldades? É a alegria das pessoas, né? Poder trazer de volta o sorriso, levar o amor de Jesus, levar o amor, levar um abraço. Então, o que me motiva são as pessoas. Ver o sorriso, ver as pessoas se sentindo felizes novamente. Então, o voluntariado, para mim, é motivado através dessa base. Resgatar a alegria das pessoas de volta. Interessante, muito interessante. Que o voluntariado, ele é inexplicável. Só sabe quem faz, né? Só sabe quem faz. Mas, Lucas, nós conversamos aqui do Lucas Bombeiro, o Lucas que se dedicou ao Corpo de Bombeiro, o Lucas cristão, né? Que está dentro de uma igreja, né? E que daqui a pouco vai ser o senhor Lucas. Vai casar o rapaz, graças né? Vai casar. Um beijo pra minha noiva, a mulher mais linda desse mundo. Olha, viu? Passa pra mim aqui, se eu não falo, ele não dá um beijo, viu? Natália. Natália, viu, Natália? Se eu não toco no assunto... Não, amor, já tava programado, só que deixar pro final, né? Mas ele falou antes. Então a gente falou do Lucas Bombeiro, o Lucas voluntário, o Lucas cristão. E eu quero tocar num assunto... que para algumas pessoas tem um preço bem alto, tá? Que é o posicionamento político, entendeu? Nós sabemos, Lucas, que hoje o Brasil ele se dividiu entre direita e esquerda. Isso é notório, não existe mais. Até o centrão tá virando direita. Então, qual é o posicionamento político do Lucas? Essa semana fui bem atacado, decidi expor, né, de uma forma clara o meu posicionamento político, mas meu posicionamento político ele é baseado na palavra, né? Então, o Lucas hoje é um cara conservador, é um cara que luta pela família, é um cara que ama a Deus, que ama a pátria. Então, o Lucas hoje é um cara de direita. Por mais que seja atacado 24 horas por esse posicionamento, eu sigo o que Jesus deixou. Então, tá na Bíblia, é o que eu sigo. Então, o Lucas é um cara de direita, que é conservador, e é isso. Até porque assim, Lucas, nós que nos criamos dentro da igreja e a gente estuda a Bíblia Sagrada e tem ela como o nosso mapa, né, norteador, né, aquilo que nos norteia na vida. Eu acho impossível a gente ter um cristão que seja de esquerda, né? Não existe, né? Que defenda aborto, entendeu? E tantas outras pautas que tem aí embutido dentro da esquerda, né? Não tem como, não né? Não tem. Eu conheço vários pastores, várias pessoas que se dizem, né, seguidores de Cristo, mas que são de esquerda. Quando eu questiono sobre o aborto, quando eu questiono sobre a liberação da maconha, sobre a destruição da família, né? Porque hoje eles querem que a gente aceite a todo custo. A pessoa não sabe me responder. Daí começa a me atacar, falando coisas horríveis, mas não tem um posicionamento em relação a isso. A pessoa diz assim, mas eu prefiro ser de esquerda, porque a esquerda prega o amor, de uma certa forma, na visão deles, do que apoiar a direita. Então, como que tu é um pastor, como que tu é um líder de igreja, como que tu influencia pessoas, Sim. como que tu diz que segue a Cristo se tu é de esquerda? Aí tu tocou num ponto muito delicado, Lucas. Porque assim, quem disse que a pauta de amar as pessoas, que a pauta de ajudar as pessoas, que a pauta do voluntariado é da esquerda? Isso aí foi algo que eles pregam, né? Ninguém é dono disso aí, entendeu? Qualquer pessoa... Eu mesmo já fui interpelado. Mas tu não é de direita, tu é um cara de esquerda porque tu faz isso. Mas e quem disse que essas pautas são deles? Exatamente. As pautas são de quem é tocado no coração para fazer, Exatamente. Infelizmente, eu não digo infelizmente, porque eu acho que tudo que a gente passa na vida é pra gente aprender, né? Eu tive um período da minha vida que eu fui apoiador da esquerda por conta de entender
que a esquerda defendia o negro, que a esquerda defendia o pobre, que a esquerda defendia o amor. Então, eles pregam que eles são os defensores do povo, né? Sim. Para eles, eles defendem o povo acima de tudo. Então, infelizmente, hoje a gente vive nesse meio assim que é um ciclo, que a esquerda defende o povo e a direita ataca o povo. Então, hoje, infelizmente, é isso. A política se resumiu a isso. E eu tenho esse meu posicionamento muito claro, não mudo. Infelizmente já fui de esquerda. Não me interessava muito por política, não gostava, mas sempre entendi, entendi que a política ela precisa ser estudada e entendida, porque senão a gente vai ser governado por pessoas que se dizem entender, que é esse desgoverno que hoje habita no Brasil, que diz que entende de política, mas governa o nosso mundo, o nosso Brasil de uma forma completamente desgovernada, né? E se nós for entrar na pauta do governo que está hoje, nós vamos ficar 2 horas de podcast aí. Olha a Natália Luiz Gomes. Conhece a Natália Luiz Gomes? É minha princesa. Olha só. Momento... Como é que é? Love songs. A Natália diz que também te amo, meu amor. Olha aí que declaração, hein? Tu tá louco, tchê? Então, Lucas... Cara, eu fico muito feliz em te receber aqui no nosso podcast. O Lucas está montando um projeto também aqui no Estúdio 22, né? Em seguida o Lucas vai estar com um podcast aqui falando sobre voluntariado e tantas outras coisas aqui no Estúdio 22, né? O Estúdio 22 é um projeto que nasceu aí no nosso coração, do meu filho, do Roger e de tantos outros aí, porque a gente entendeu que Cachoeirinha precisa de um meio de comunicação que abranja a direita, né? Da nossa cidade, que tenha esse espaço aberto para que as pessoas possam se comunicar com aqueles que estão em casa. Então o Estúdio 22 veio para ficar, estamos nos especializando, nos arrumando cada vez mais equipamento, cada vez melhor aí para atender você que está em casa. Então rapidinho o Lucas vai estar aí. E eu vou então abrir para o Lucas trazer as suas considerações finais no Mano a Mano de hoje, que eu tenho o prazer de receber esse rapaz aí aqui no estúdio. Primeiramente quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade do Mano, de toda a equipe que abriu as portas para que eu já estivesse aqui, e dizer que eu sou um cara que muita gente conheceu, que muita gente conhece, mas que a todo momento eu procuro evoluir. Então, se tu ainda não me conhece, me segue nas redes sociais, porque a todo momento eu procuro evoluir, procuro fazer o melhor pelo povo. Hoje o meu trabalho, a minha vida é voltada a amar as pessoas e cuidar das pessoas. Então é isso. E mais uma vez, meu amor, eu te amo. Para aí, rapaz, tu falou me segue nas redes sociais, mas não deu endereço pros caras, meu. Pô, dá o endereço aí pro pessoal aí. É verdade. @bombeiro nascimento _. Lá no Instagram e no Facebook também é o mesmo arroba. É o mesmo endereço? É o mesmo arroba. Então tá aí, segue o rapaz aí, porque tem bastante conteúdo lá, bastante dica e você vai ficar bem atualizado. Ô, gente, peraí. Fala, mano. E ó, só pra deixar claro, eu sou um negrão de direita. Que show de bola, show de bola. Seja bem-vindo ao time. Eu digo time, sabe por quê? Porque apesar do Lucas não trabalhar comigo no gabinete, mas ele tá sempre junto com nós no gabinete. Passo mais tempo com o Mano do que às vezes com a minha noiva. É um cara fora do comum. Isso aí a gente tem que reconhecer o empenho dele, né? Deixa eu só ler aqui o Ricardo. Sabe quem é o Ricardo? O baixo? É o cara mais baixo do Parque da Matriz. Ele tá botando. Esse cara é fera, ajuda incansável na enchente. Um abraço, Ricardo. Abraço, Ricardo esteve conosco aí. Semana passada, né? Isso, na última quarta-feira. Quem quiser ver o conteúdo, entra no Estúdio 22, tá lá. O Mano a Mano que teve junto com o Ricardo, onde a gente conversou várias coisas aí do Parque da Matriz aí. Um assunto bem interessante. Feito, gente. Muito obrigado para as pessoas que estiveram conosco. Muito obrigado para as pessoas que vão compartilhar essa live, que vão curtir, que vão comentar. O Lucas vai ficar atento aos comentários aí para responder vocês, para entrar em contato. Segue ele lá no Instagram, segue ele no Facebook lá, que vocês não vão se arrepender. Forte abraço, até quarta que vem com o nosso próximo Mano a Mano.